Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo do BTG Trader para falar com vocês tudo sobre robôs de trading. Esse vídeo é um vídeo introdutório para eu mostrar para vocês quais são as diferenças do trading discricionário para o trading sistemático, o que são os robôs de trading, como eles funcionam, o que é design de estratégia, como as pessoas montam estratégia, quais são os parâmetros que você tem que ficar de olho, até mesmo como você consegue avaliar um robô. Beleza? Então espero que você goste e vamos lá! Então, pessoal, antes da gente falar sobre os robôs de trading, a gente precisa explicar dois conceitos muito importantes que existem dentro do mercado. Eu gosto de dizer que existem duas filosofias de trading que são diferentes. Você pode ser um trader discricionário ou um trader sistemático. Qual que é a diferença entre eles? O trader discricionário, ele é aquele trader que ele usa subjetividade. Ele faz uma análise de cenário e ele tem as técnicas dele, ele tem uma estratégia, ele também tem algumas regras ou diretrizes, mas na hora de tomar a decisão ele pode escolher tomar aquele trade ou não. Porque a análise de contexto de mercado, a experiência dele e também uma análise discricionária, ou seja, que tem algum elemento de subjetividade sobre o que está acontecendo no mercado, para ele é uma prioridade. Enquanto o trader que é sistemático, ele tem um conjunto de regras muito bem estabelecidas e de certa forma rígidas e que ele tem que executar o trade quando der o sinal. Uma coisa que é muito importante, nem todo trader sistemático opera com robôs, mas as pessoas que operam com robôs são traders sistemáticos. O que eu estou querendo dizer? Você pode ter esses conjuntos de regra e executar o trade na mão, ou você pode ter esse conjunto de regras e colocar isso dentro de um robô, que é o que muita gente faz. Não existe um melhor que o outro, mas existem vantagens e desvantagens. O trader discricionário, ele tem a vantagem dele ser, de certa forma, um pouco mais flexível. A experiência dele joga a favor. Em contrapartida, ele tem a desvantagem de que o emocional dele tem um peso muito grande. E às vezes, dependendo da forma como ele está encarando o mercado, ele pode ter vieses que podem atuar de uma forma muito forte na tomada de decisão, ele fica muito subjetivo e esse emocional e a percepção, de certa forma, enganar ele no mercado. Enquanto o trader que é sistemático, ele tem, às vezes, a desvantagem de parecer um pouco rígido, você tem um trabalho a ser feito que é em buscar estratégia, eu já vou comentar sobre isso, que é uma coisa que não é fácil. Você tem que programar uma estratégia, fazer backtest, etc. Mas você tem a vantagem do fator emocional não pesar tanto. Ele pode até pesar um pouquinho, mas ele não pesa tanto quanto um trader discricionário. O trader sistemático também ele tem, de certa forma, a vantagem do tempo, porque ele pode botar no robô e ele não precisa estar ali acompanhando o mercado o tempo todo. Mas aí você me pergunta, qual que é a melhor abordagem? Ser um trader discricionário ou um trader sistemático que opera com robôs? Olha, essa é uma questão de perfil, não tem certo ou errado, mas é sempre importante você avaliar o contexto no qual você está inserido. Se você é uma pessoa que tem muito tempo para poder ficar na frente da tela e você tem muita experiência, você pode ser um trader discricionário, E se você lida bem com a subjetividade, beleza, se você tem um emocional equilibrado. Mas, se você é uma pessoa que às vezes tem menos tempo para acompanhar o mercado, às vezes você não tem tanta experiência assim, e às vezes você prefere também uma abordagem mais objetiva, Você é uma pessoa que precisa ali das estatísticas, de você ter as estatísticas de tudo para poder operar, talvez o trading sistemático possa te ajudar. Também se você tiver um pouco de dificuldade de controle emocional. Beleza? Eu costumo falar que não existe uma melhor abordagem, mas existe uma abordagem que acaba cabendo a cada perfil. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o trading sistemático e o trading com robôs. É importante a gente lembrar que todo trader tem que ter um plano de trading. Só que para o trader sistemático, o plano de trading ele é ainda mais importante. Geralmente no seu plano de trading vai ter a sua estratégia, vai ter o seu tamanho de posição, que é o seu position sizing, seus critérios de entrada, seus critérios de saída, seus critérios de trailing stop e como que você vai fazer a gestão de tudo isso. O trading sistemático e com robôs, ele tem algumas etapas, que são muito importantes de você entender. Para você poder montar um robô de trading, você passa por um período que a gente chama de design de estratégia. O que é isso? Você vai determinar quais são os indicadores que você vai usar, e quais são as variáveis e os parâmetros dessas variáveis. Só para te dar um exemplo, vamos pensar aqui uma estratégia aleatória. Poxa, a minha estratégia vai ser, eu vou comprar quando duas médias móveis se cruzarem. Beleza, a ideia da estratégia é essa. Só que ela está muito pouco delimitada. Qual que é o período das médias móveis que você vai usar?
Isso é uma coisa importante. Com quantos por cento do seu capital de trading você vai entrar nessa operação? Beleza, você vai sair quando da operação? Você vai operar tanto na compra quanto na venda? Qual que vai ser o seu critério de saída? Você vai estar uma hora posicionado na compra e outra hora posicionado na venda? E se começar a ter uma sequência de sinais? E se você tiver 5 sinais seguidos que vão dar certo, né, de gain? E se você tiver X sinais seguidos de loss, como que você lida com isso? Isso tudo você faz numa parte chamada de design de estratégia. Depois que você fez o seu design de estratégia, você passa por algumas etapas que são muito importantes, né? Você pode ter um período de data mining, ou seja, um período ali que você faz a mineração de dados, e uma coisa que é muito importante, o trading sistemático, ele precisa ter backtest. O backtest ele tem alguns detalhes que eu não vou entrar nesse vídeo, né, porque a gente tem toda uma questão dos vieses de mineração de dados, você tem uma série de testes a serem feitos para ver se aquele resultado do backtest faz sentido, Monte Carlo, etc., que não é o objetivo. Eu não quero assustar ninguém. Mas você passa por um período de backtest, em que você pega aquela sua estratégia. Primeiro, né, você tem que ter uma base de dados, você vê se a sua base de dados está bem construída, se ela tem algum problema, se ela tem algum defeito, e depois você testa essa estratégia no tempo. Você faz um teste dentro de uma determinada amostra que você selecionou, depois você pega essa estratégia e testa em uma outra amostra, uma out of sample, que a gente chama, e aí você verifica se você tem uma estratégia que ela de fato é robusta, né? Ou seja, se ela atende bem, se ela tem resultados que sejam consistentes, um drawdown controlado. Você faz testes também para ver se você não está caindo numa coisa que a gente chama de overfitting, né? Quando você tem uma estratégia que ela explica bem o passado, mas ela não consegue se provar como algo que pode fazer sentido no futuro, né? Então, digamos que você descreveu o passado, mas você não criou algo que é replicável para você poder operar no futuro e você poder operar em outras janelas de tempo. E depois que você fez o seu backtest, você faz um período de avaliação da performance da sua estratégia. Algumas coisas são muito importantes, eu vou falar com vocês. Existem algumas métricas que a gente fica atento, por exemplo, quando a gente vai fazer uma estratégia para depois usar com robôs. As estratégias elas podem ser de dois tipos diferentes, ou são os dois tipos mais comuns de serem usados. As estratégias seguidoras de tendência e as estratégias de regressão à média. As estratégias seguidoras de tendência, como a gente bem fala, você procura capturar a tendência. Essas estratégias elas tendem a ter uma baixa taxa de acerto e uma relação de risco-retorno muito positiva, uma relação de lucro-prejuízo muito positiva. Ou seja, você acerta cerca de 52% das vezes, 40% das vezes, mas quando você ganha 2 e quando você perde 1. Esse é o resultado mais ou menos esperado de uma estratégia seguidora de tendência. Em contrapartida, uma estratégia de regressão à média, ela tende a ter uma alta taxa de acerto, então você espera acertar 70, 75, 80% das vezes, mas geralmente ela tem uma relação de lucro-prejuízo mais próxima de 1. Então, por exemplo, quando você acerta, você ganha 1, quando você perde 1. Algumas estratégias podem até ter uma relação de risco-retorno negativa. Então, quando você acerta, você ganha 1 e quando você perde 2. Muito importante tomar cuidado com isso, tá? Justamente porque se você pega uma sequência negativa, você vai ter que ter uma quantidade maior de trades para poder recuperar. Mas basicamente seriam os dois grandes perfis de estratégia, e quando você vai fazer uma avaliação de performance da estratégia, são pontos que você precisa prestar atenção. Essa relação do risco-retorno e a relação da taxa de acerto. Essas coisas, elas se combinam de certa forma. Mas eu quero um robô, uma estratégia seguidora de tendência com alta taxa de acerto e uma relação risco-retorno alta. Você pode ter isso por períodos de tempo, mas naturalmente a lei dos grandes números vai atuar e ao longo de vários trades, a taxa de acerto e a relação de risco-retorno tende a recuar para esse padrão, mais ou menos, que eu falei com vocês. Outras métricas que são importantes na hora de você avaliar uma estratégia, por exemplo, é o fator de lucro, ou seja, que é a divisão do ganho pela perda total da estratégia. Você quer que isso seja maior do que 1 para você poder dizer que é uma estratégia que está ganhando dinheiro. Algumas outras métricas, só para vocês terem uma noção, o fator de recuperação, né? Como que o robô ele consegue se recuperar de um drawdown? Ou seja, um drawdown é quando você tem uma estratégia que ela está ganhando dinheiro e de repente ela perde. Essa porção que ela perdeu é o drawdown, é a distância até o limite máximo ali da curva de capital. Como que você consegue se recuperar? Você quer bons fatores de recuperação, você não quer ficar por muito tempo em drawdown, ou seja, decaindo a sua performance. Uma outra coisa importante que a gente olha também, por exemplo, o drawdown máximo.
Ou seja, dada uma estratégia pode até ser vencedora no longo prazo, mas quando ela se mostrou em períodos ruins, quanto que eu perdi nessa estratégia? Isso aí seria o drawdown. É justamente o rebaixamento em relação ao máximo da curva de capital. Você quer ter isso sob controle. Eu só estou trazendo para vocês algumas noções ali, mais ou menos, que a gente faz quando a gente avalia uma estratégia automatizada, quando a gente avalia um robô. Tem outras, como por exemplo o Sortino, o índice de Kalmar, a gente tem também Sharpe, enfim, várias outras métricas que também podem ser avaliadas, mas que não é o objetivo desse vídeo. Depois que você consegue avaliar isso, a gente passa por um período de paper trading, ou seja, você testa essa estratégia na simulação com os dados em tempo real, né? É diferente quando você pega o passado. E uma coisa interessante, geralmente você espera que a performance não seja exatamente igual ao backtest e você espera que o drawdown seja um pouquinho maior do que o backtest. Aqui eu trouxe só algumas noções para vocês de como que você constrói as estratégias, quais são as métricas que são importantes de serem analisadas. Uma diferença grande e importante que a gente pode apontar do trader discricionário para o trader sistemático é que enquanto o objetivo do trader discricionário é operar cada vez melhor, é ter uma leitura de cenário cada vez melhor, o objetivo do trader sistemático é justamente refinar a estratégia, né? Ou seja, ele conseguir melhorar a estratégia dele, conseguir melhorar os robôs. E aí olha que interessante, hoje em dia é muito comum você ter um portfólio de robôs, ou seja, você não tem uma estratégia só rodando. Às vezes você tem múltiplas estratégias rodando dentro de um mesmo ativo e você avalia a performance delas em conjunto. E às vezes essas estratégias combinadas elas podem trazer retornos muito maiores. Essa questão dos robôs aqui no Brasil tem se tornado cada vez mais comum, tem se difundido bastante. Hoje em dia a gente tem plataformas muito interessantes que você consegue ter acesso aqui no BTG Pactual e você consegue ter acesso a estratégias diversas. Pode sim ser uma opção para às vezes quem não tem tanto tempo para operar, ou melhor, né, uma coisa que eu defendo, quem quer diversificar as suas estratégias no mercado. Então você gosta de operar da forma discricionária na mão, mas uma parte do seu capital de trading você coloca numa estratégia de robô. Ou então você tem a sua carteira bem delimitada, bem balanceada. Você pega uma determinada porção do seu capital menor e você coloca isso dentro de uma estratégia para poder testar robôs, enfim, né, ter um trade sistemático que não dependa tanto do seu emocional, não dependa tanto da sua leitura de mercado e até mesmo às vezes num dia que você for bem, o robô pode talvez ir no 0 a 0, mas um dia que você for mal, o robô pode contrabalancear, pode sim também ser uma forma de você se tornar um trader mais completo, de uma maneira geral, e de você diversificar o seu risco, diversificar o seu portfólio de estratégia, diversificar a sua caixa de ferramentas dentro do mercado. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de introdução a esse mundo do trading sistemático, do trading com robôs. É um tema que eu tenho estudado cada vez mais, e olha só, eu não quero dar spoiler não, mas vai vir uma coisa muito interessante aí para vocês, que são clientes aqui do BTG Pactual, sobre esse tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que eles querem conhecer sobre isso também.